pessoas. Sua live. Quarta-feira às 9 horas. Negócios crescem quando pessoas crescem. E isso começa por clareza de identidade, maturidade nas relações e consistência na forma de liderar e comunicar. Espero por você. Próxima quarta, às 9 horas. Até lá! Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está conosco aqui no LinkedIn. Nós estamos com essa querida, com a Deise Cavinato. Bom dia! Bom dia, Deise. Pessoal, hoje a gente vai falar de storytelling e a Deise é uma das pessoas que eu já conheço há um bom tempo no digital e a gente precisa se conhecer presencialmente, né, pessoalmente. Verdade, precisamos. A gente vive visitando uma o perfil da outra, aprendo muito com ela. E, pessoal, não sei vocês, mas eu ouço muita gente que fala, olha, gostaria de criar tanto conteúdo nas redes sociais, como uma apresentação impactante no meu ambiente de trabalho, ou contagiar a equipe que trabalha comigo, como é que eu uso de uma maneira estratégica para criar uma narrativa que as pessoas compreendam o impacto, compreendam essa direção. Então, não é à toa que daí eu já dei essa provocada e eu sempre, quem me acompanha aqui já sabe que eu seleciono pessoas que já trabalham, que têm repertório com esse tipo de coisa. E para essa live do Impulsiona Pessoas, para vocês que são líderes, que são executivos aí, que já vieram me pedindo esse tema, a gente definiu esse título aí da live 11, que é Storytelling que gera direção, como transformar a estratégia em narrativa que vai mover as pessoas. Deise, muito obrigada. Deise, ela é gerente de conteúdo, ela é especialista em LinkedIn também, em redação criativa, agilista, é professora universitária, palestrante e também conhece muito de ESG. Seja muito bem-vinda, Deise. Obrigada a você pelo convite, Dani. É muito bom estar aqui falando com você, com todo mundo. Quando a gente fala um pouco de storytelling, essa é a minha paixão, justamente porque, cara, quem é que não gosta de histórias, né? Ter uma boa narrativa, um filme bom, ou um documentário, um livro. Então a gente se envolve mesmo. E para falar aqui com liderança, para mim isso daqui é sensacional, justamente porque a gente vai trazer como impactar ainda mais todo o time, né? Eu acho que essa parte de conectar as pessoas e como fazer essa história realmente, né? Essa narrativa, que não seja uma fantasia, né, Desde que não é para vir contar uma lorotinha para trazer as pessoas uma direção ali. Vamos envolver, vamos seduzir as pessoas aqui. Exatamente, mas mesmo. É importante a gente tanto associar desde um laboratório, um time mais administrativo, quais são os objetivos de negócio, os objetivos de comunicação com o mercado, né? Ter essa visão sistêmica ali do o que eu faço hoje no papel que eu desempenho na empresa que eu estou ou no negócio que eu estou, né? Então, logo de partida, já quero aproveitar, vocês fiquem à vontade de colocar perguntas nos comentários, mesmo agora que a gente está fazendo a live ou depois, a gente volta aqui, eu e a Deise, a gente responde para vocês. Deise, queria que você falasse na sua visão, como que é visto hoje o storytelling para um líder? Se é uma maneira de se comunicar ou se é realmente uma competência observada? Desculpa, meu cachorro está cavando aqui o tapete. Ele gosta de arranhar aqui. Vamos lá. Na verdade, assim, durante muito tempo, a gente via storytelling mais para a área de comunicação, né? Porque existiam aquelas campanhas, aquelas propagandas. Me dá só um segundinho. Deixa ele, Deise, fica tranquila. Não, imagina, também não posso atrapalhar a live, dá segundinho. Vamos lá. Existia muito essa área de campanha, né, marketing, enfim. Então, hoje é uma ferramenta de liderança mesmo.
A gente pensa que liderar é fazer as pessoas entenderem a direção, certo? Para entender essa direção, ela precisa ter um problema específico. Como que eu posso resolver este problema? O líder é que vai pôr a mão naquele problema, e aí a gente tem que... Não é possível. Tá atrapalhando o áudio? Não, fica tranquila. Deixa ele à vontade. Eu vou colocar ele do lado de fora, me desculpa. Bom, agora ele sossegou, vamos lá. Então, basicamente assim, quando a gente encontra um problema que a gente tem que resolver, a gente basicamente pensa que qual é a informação que a gente tem que trazer? É isso. O líder, geralmente, ele vai lá e leva a informação para o colaborador. Na verdade, esse é o grande problema das empresas. Eles precisam trazer mais contexto para a história. O que aconteceu para que precise dessa mudança, para que seja alterado algum tipo de comportamento, né? Então, basicamente, o líder dá a meta, pede o prazo, quer uma mudança, mas nem sempre explica que aquilo é importante, né? Por que aquilo é importante? Eu não sei se você já assistiu a série Ruptura, mas é uma série muito... Já é uma história muito interessante que as pessoas ficam lá mexendo no computador, juntando números, mas nem entende muito bem o propósito daquilo, para que fazer isso, e aí eles se sentem bem desconexos, né? E aí como que você vai simplesmente trazer aquela informação para a pessoa sem dizer o porquê? Então, as pessoas precisam entender o porquê. E o contexto disso tudo pode ser trazido também pelo storytelling, né? Porque aí você acaba criando resistência se você não explica. Porque a pessoa fala, poxa, eu sempre fiz isso toda a minha vida, e agora, de repente, eu tenho que mudar o jeito que eu faço, ou como eu faço, ou por que eu faço. Então, toda essa informação, ela precisa ser realmente trazida pelo líder. O storytelling virou uma competência que é estratégica, justamente porque ela ajuda a transformar uma decisão em algo que faça sentido para o time que você lidera, né? Tem um dado, inclusive, da Gallup, aquela consultoria, que fala que menos da metade das... Deixa eu pegar aqui o nome certinho. Que menos da metade das pessoas entrevistadas, lá pelos 47%, dizem saber exatamente o que é esperado delas. Ou seja, se 47% só entende exatamente o que está sendo pedido, isso mostra que, na verdade, muitas vezes o problema não é necessariamente a falta de capacidade, é porque ela não entendeu o porquê. Falta essa clareza, né? E fora isso, a mesma pesquisa mostra que o desengajamento lá nos Estados Unidos em 2025 foi de 2 trilhões em perda de produtividade, justamente porque as pessoas não estão engajadas em algo que é pedido. Então, o storytelling é importante justamente para dar essa clareza. Sim, é importante também para reforçar o que é legal no trabalho, interessante, mas é muito além de seduzir com historinhas, né? É você trazer mais contexto para a pessoa entender o que ela precisa fazer, como ela precisa fazer e qual é a relevância disso, não só para o mercado, mas também para a vida da pessoa. Faz todo sentido. Enquanto você está trazendo os números aí, Deise, eu estou pensando na prática, né? Como é que a gente recebe um direcionamento? E realmente, se a gente não tem esse olhar de, no mínimo, compreender, ou você, se está ouvindo a gente, fala, olha, eu vou começar a praticar esse tipo de narrativa, ter um pouco mais de contexto quando eu passar uma orientação para o time que eu estou liderando, né? Ou para os pares, qual é a razão daquela atividade que a gente está fazendo, né? Faz todo sentido, porque você já vai quebrar essa resistência inicial que a pessoa está acostumada a fazer de uma certa forma, e é natural para a gente, né? Estou falando por mim, Deise, se eu não entender, se eu não fizer as perguntas que vão conectar o porquê de uma certa ação, vou ter uma resistência, sim, vou acabar fazendo, mas é aquela, reclamo e faço. Não, a gente tem que também da nossa resistência e falar, peraí, a Deise me passou uma atividade aqui que eu não necessariamente entendi qual a razão, pode ser que ela tenha sido super clara, mas também é importante que eu tenha consciência que eu faço parte do processo de perguntar, de fazer parte, né, de saber se eu compreendi antes de sair executando, né? Sem dúvida, é isso mesmo. E aí, inclusive, quando a gente fala assim que
normalmente os líderes começam o contrário, né? Começam de trás para frente, eles trazem já a decisão. Mas, na verdade, eles deveriam começar por esse contexto, né? É comum o líder chegar e falar assim, olha, vamos mudar isso, vamos fazer desse jeito, agora a prioridade é essa. Cara, mas e as pessoas? Elas ainda estão tentando entender o cenário, né? A mudança parece mais pressão do que direção. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, de que forma que a gente vai conversar com esse público. Exatamente. Bom dia, José. Olá, ele colocou lá, Daniele, bom dia. Bom líder é aquela pessoa que conduz a equipe, que tem o objetivo de ser uma pessoa flexível e comprometida. Ele tem uma visão geral dos seus subordinados. Concordo, José. E isso que você trouxe conversa com o que a Deise falou, né? De olhar o contexto, como é que a pessoa recebe, né, essa informação. Vou dar um exemplo aqui prático da minha carreira. Não sei se alguém já passou por essa situação. Nós temos uma apresentação para fazer e ocorre alguma mudança e simplesmente ninguém fala o porquê dessa mudança ou qual data, enfim. Fica um desconforto para todo mundo, né? Ninguém gosta de dedicar uma energia, construir alguma coisa sem entender a razão. E às vezes eu não sei vocês, mas aí vocês coloquem aí as observações. Se existe uma liderança, uma alta gestão, que às vezes ela prende alguns dados, algumas informações, a gente precisa ir para o simples, né? De falar, olha, talvez mudou a estratégia e também tem um processo da gente de entender, né? Desde que talvez se aquele contexto não se faz mais necessário, a gente buscar o mínimo de informação. Por que tal ação não vai ser mais feita? Para a gente dar um começo, meio e fim, né? Fazer um luto de uma atividade que não necessariamente foi feita, enfim. Eu acho que isso faz todo sentido. O Luiz colocou aqui, ó, uma observação. Bom dia, Luiz. Vamos aproveitar aqui a Deise. Prestei serviço de uma assessoria numa empresa onde a direção me disse que sentia que os gerentes não tinham ainda a maturidade suficiente para ter uma autonomia maior e assumir maiores responsabilidades. Então, eu fiquei me perguntando, o que a empresa precisa fazer, então, para acelerar essa maturidade? Pois os gerentes ou as gerentes são os principais agentes de transformação na empresa, certo? Perfeito. Eu acredito que precisa ter um treinamento mesmo, porque o que eu vejo é que a velocidade da decisão ficou maior do que a velocidade do entendimento. A pessoa tem que entender que, às vezes, o líder passa um mês discutindo uma decisão, vai lá, vê estratégias, vê indicadores, conversa com a diretoria e o time recebe aquela informação em 5 minutos. E ela quer que ele tenha o mesmo entendimento, o mesmo pensamento do que a pessoa que ficou um mês batalhando para entender toda aquela informação e passar em 5 minutos ou no e-mail, né? Então, a liderança, ela precisa justamente ser treinada para entender, tá, se você passou um mês entendendo isso, como que você deve passar para os seus liderados, para os seus colaboradores? Essa conversa, ela é essencial, porque é ela que dá o seu tom, né? Como você vai comunicar uma decisão mais específica e até aprofundada para o time, que não dá para ser algo que você só tira da sua cabeça e põe na cabeça dela. Essa conversa, esse treinamento, ele pode ser muito mais profundo, porque é uma diferença enorme de contexto entre o que você decidiu e quem precisa executar, e é esse treinamento que precisa mostrar para o líder, que vai falar para o colaborador que ele que está vendo tudo aquilo, toda aquela informação pela primeira vez. Então, a gente precisa necessariamente treinar também os líderes, porque mais do que as pessoas que estão abaixo dele, é o líder que vai dar esse tom, né? Então, precisa realmente ver esse gap de contexto. Senão nasce a resistência, Perfeito. que era o que a gente estava falando, né? Se eu sou resistente, se eu sei quem lidera, e essa mudança para mim não parece lógica, eu não vou fazer, não faz sentido, sempre fiz assim. Exatamente. Concordo com o que a Deise trouxe, Luiz, e com o que você colocou, que também os cargos de liderança, gerentes, né, aí são as pessoas que deveriam ter autonomia para fazer a transformação. Como você trouxe na sua observação, se eles não têm maturidade ou autonomia, são
situações diferentes, né? Mas eu acho que o que a Daisy trouxe cabe fazer essa provocação de quais são esses gaps para treinar, já que se a frente está ali, ó, não tem ainda tamanho para aquela cadeira, a maturidade. Então, teria que buscar uma cultura de treinamento para capacitar onde tem esses buracos aí, né? Ou, se a questão é com autonomia, Luísa, aí eu entendo que o buraco é um pouco mais embaixo. Pode ser que, se a cultura da empresa não é permitir que alguns cargos de confiança, porque a gente entende que a liderança seriam cargos de confiança, ela teria que ter um pouco mais de flexibilidade, daí a gente tem que ver quais são as leituras de contexto da empresa que você está fazendo essa assessoria. E eu entendo que você trouxe também, presta o serviço, e acontece, né, da gente ver pessoas super competentes, capacitadas, e que estão em cadeiras e não têm tanta autonomia para tomada de decisão. Então, isso também vai ter esse tipo de resistência. Deixa eu colocar. Bom dia, Alexandre. Olá, saudade de você, hein, Ale? Ele colocou assim, ó, para a gente: trabalho em contexto de desenvolvimento e vejo que quando o time técnico, quem executa, participa das discussões da decisão, que é o que a Deise falou, que entendem o propósito, as chances de sucesso são potencializadas. Com certeza. Eu acho que isso para tudo, né? É como a gente que tem filhos, né? E o Alexandre também tem três filhos ali, é um paizão. Se a gente não fala qual a razão de uma ação para a criança, o que vai acontecer? Já tem uma resistência, né? Porque pai e mãe já, de partida já vai ter uma certa resistência assim? para não fazer. Tem que tomar banho? Para quê? Por que eu vou ter que tomar banho, arrumar meus brinquedos, né, Deise? Exatamente. Exato, Então, exato. Trazer o propósito ali para a gente conseguir explicar esse contexto ali. Pessoal, bom dia, estou bem feliz que estão participando aqui dos temas, hein, Deise? Tá maravilhoso. David, olá. Olá, até quem não é líder direto com pessoas, vejo que é fundamental usar o storytelling para mostrar os resultados com mais envolvimento por todos que estão recebendo esse resultado, seja financeiros, custos ou atingimento de meta agressiva. Perfeito. Super concordo, super né, concordo. Daisy? Porque assim, hoje em dia a gente vê uma comunicação muito corporativa, né? Slide, termos técnicos, fala muito em inglês, indicadores. Eu sinto que tem pouca comunicação humana, né? A gente tem que trazer mais essa informação de que as pessoas não se mobilizam por ver um gráfico bonito. É lógico que é importante trazer dados, e isso, inclusive, a gente vai falar mais lá para frente, porque assim, os números, eles trazem a base do que a gente tem que decidir para a empresa, do que o líder tem que falar e a narrativa que tem que usar, né? Mas as pessoas se mobilizam quando ela entende o que vai ser impactado na vida delas, no trabalho delas, né? Então, isso tem que ser mostrado com todo um contexto antes. Então, quando a gente fala exatamente do problema, do que precisa ser mudado, antes dele tem que falar sobre cultura, aprendizado, empatia, para construir exatamente essa narrativa de transformação. Inclusive, tem aquele livro que é muito conhecido, o Mindset, da Carol Dweck, é muito legal, e ela conta uma história que ela fala assim: se você pegar duas pessoas, uma que quer aprender de tudo e a outra que acha que sabe de tudo, ela realmente, a que quer saber de tudo, que quer aprender, no longo prazo, ela vai sair muito melhor do que aquela que acha que tem tudo já, que já tem aquela capacidade inata, eu já nasci sabendo, né? Então, a gente tem que entender que a liderança, ela também está aí para aprender, e o storytelling está aí para ajudar, né? O que você vai fazer para mudar hoje? O que o storytelling pode mudar, melhorar no seu time, né? A gente tem que pensar justamente nisso, porque as empresas precisam evoluir junto com as pessoas que estão na empresa. Então, no final das contas, é isso. Você tem que estruturar uma boa narrativa, né? E você trouxe essa parte aí, tanto dos problemas que vão acontecer, a gente é pago para trazer soluções, né, Daisy? Tanto em reuniões, apresentações, e nas conversas difíceis também, essa comunicação humana de dar um feedback para uma pessoa, de dar um contexto, né? Onde que você acha que o storytelling pode ajudar para aquela pessoa que está com dificuldade, está pisando em ovos para falar com alguém, que seja um par, seja alguém que não está tendo o desempenho que é esperado para a posição?
Perfeito, perfeito. O storytelling, eu acho que nessas conversas difíceis é basicamente nesses feedbacks, né? Por exemplo, tá tendo alguma crise, alguma coisa que precisa ser transformada. Eu acho muito legal porque essas horas existem uma emoção mais à flor da pele. Então você precisa realmente saber como conversar com essas pessoas, né? Ter um espaço para ter essa interpretação é muito difícil, porque o que você fala, às vezes, não é entendido 100% corretamente pela outra pessoa. Então, o storytelling ele tem que ser bem contadinho. Tem que ter essa diferença muito grande entre o líder, do que ele fala e do que ele pratica, é muito difícil, né? Quando a gente para pensar que a gente precisa mudar o processo, né? O líder vem e fala, a gente precisa mudar esse processo. Tá, mas por que a gente precisa mudar isso? Eu acho muito legal a gente trazer esse contexto, que é o que a gente já vem falando, o cliente mudou, o mercado mudou, por exemplo, a inteligência artificial está aí, o cliente está usando uma inteligência artificial. Como é que eu vou trazer isso para a minha empresa? O que isso vai mudar no meu processo atual? Então, eu tenho que acompanhar essa velocidade. E as pessoas que trabalham comigo têm que ver como mudar esse contexto, né? Justamente para ser algo mais tranquilo todo o processo. A gente não quer mudar pessoas, mudar empregos, a gente quer contar uma história que as pessoas sejam seduzidas de forma positiva, para que elas entendam que é preciso sim trabalhar e atender todo esse processo para ser, enfim, compensada no final, né? Perfeito. E o que você trouxe me deu um insight aqui em relação a como é que a gente vai passar uma coisa que é urgente, que a gente já está se sentindo pressionado em relação, seja o mercado, seja uma liderança, né? E usar esse planejamento que a Daisy trouxe, gente, é muito importante vem uma emoção, que pode ser um medo, pode ser uma raiva, pode ser alguma frustração diante de uma situação de urgência, né? De algo que não era esperado. E saber ter esse nuance, essa maturidade emocional de olhar para essa emoção que veio para você, ir para o fato e contar a história exatamente, né, o contexto, o que aconteceu, o que é preciso, quais são os desdobramentos que vão ser necessários para as pessoas que estão envolvidas, né? É uma ação, é uma habilidade realmente de storytelling, de você pegar a situação e ir colocando em bloquinhos, né, Daisy? Montando essa história do porquê da urgência, né? Perfeito, é verdade. Na verdade, quando a gente olha para uma apresentação assim maravilhosa e o time tem que já sair com uma resolução, né? Quando você fala assim, tá, o que eu devo fazer diferente na prática? E o storytelling ajuda justamente nisso, a pegar as informações e transformar em clareza, né? Então, as pessoas têm uma percepção melhor quando a história acaba sendo relevante. Por exemplo, o Steve Jobs, ele fazia muito isso, muito bem, inclusive, né? Ele apresentava o produto, mas ele apresentava também a mudança de comportamento. Então, as pessoas não compravam tecnologia, elas tinham essa ideia de que mudava a vida delas. Raramente ele chegava já falando de especificações técnicas. Olha, esse aparelho tem tanto gigabyte, isso tem tal processador, a tela X. Ele transformava o lançamento em narrativa. E isso, por exemplo, quando ele apresentou o iPhone, quase foi uma mudança cultural ali, não era só um aparelho, né? Então, depois ele foi construindo a narrativa em etapas. Ele falou, ó, um iPad, ou um iPod, enfim, um telefone, um comunicador para a internet. E aí ele revelou depois que tudo isso era um dispositivo só. Então, isso é uma pura estratégia de storytelling. Eu não sei se você lembra, mas antigamente a gente só carregava o fitinha ou CD que tinham poucas músicas. E o iPod, quando surgiu, falou: são 1000 músicas no seu bolso. E essa frase me acompanha há muito tempo, porque isso mudou completamente a forma de você comunicar as coisas, né?
porque você não falava só sobre coisas técnicas, você foi trazendo um impacto humano. E isso numa conversa de liderança, inclusive para a área comercial, para a área de vendas, talvez seja até manjado isso tudo que a gente esteja falando, porque eles têm já uma boa dose de histórias para contar, né? Não só sobre persuasão de vendas, mas também de qualquer item que você tem que fazer, você tem que trazer aquela história, seduzir a pessoa positivamente. Então, o storytelling é uma poderosa ferramenta de venda, de engajamento, né? E eu não sei se você lembra, mas eu já contei essa história em algum outro momento, que tinha um jornalista que comprou 200 objetos no eBay, lá nos Estados Unidos, mais ou menos $1 cada um, e aí comprou esses 200, entregou para diversos escritores, cada um escreveu sobre um item, e aí ele foi tentar vender de novo no eBay. E a diferença foi sensacional. De $200 que ele tinha pago nos materiais, ele conseguiu 800 de volta, ou seja, $600 de lucro. E o que foi isso? Basicamente, ele soube contar uma boa história, envolver as pessoas emocionalmente, o leitor, só com o mesmo objeto, só que com um valor enorme ali de informação, de até emotivo. Então, o Steve Jobs, quando já intercalando, ele entendia que as pessoas não se conectavam com a especificação, e sim se conectavam com o significado. Então, quando a gente olha que o storytelling vinha antes de toda essa informação, de tudo, quando a gente olha para a liderança hoje, a gente tem que pensar que a gente não pode só comunicar alguma coisa como funcionalidade. Olha, agora a gente vai ter um novo sistema, viu? Agora o processo mudou para isso, essa é a nova meta. Na verdade, a gente tem que comunicar qual comportamento precisa mudar. Por que o cenário mudou, que aquilo melhora na prática, e as pessoas raramente mudam porque receberam essa informação, elas precisam realmente conseguir enxergar essa nova possibilidade, né? E aí elas compram a história com você. É muito bom, você está falando de Steve Jobs, bom dia, Ricardo, ele colocou assunto importante, acabo revendo as apresentações dele e uma resposta que ele deu para um desenvolvedor em uma reunião da empresa, vale a pena assistir. Eu também sou super fã, Ricardo, é excepcional. E aproveitando o tema que a gente está falando de como contar com estratégia, com storytelling, tem tudo a ver da gente falar da nossa narrativa. Eu gosto porque a Daisy, ela é especialista em escrita criativa, gente. E é bem esse viés de pegar que ela trouxe aí dos objetos, põe uma pessoa que vai escrever e vai contar sobre aquele objeto e vai ter mais valor. Eu vou dar aqui um pitaco, na verdade, eu acabo fazendo isso com alguns profissionais, desde que tem uma carreira brilhante e quando eu vou ler um currículo ou um LinkedIn, não tem metade da história, da narrativa do que a pessoa entregou. E é muito legal a gente olhar para quando a gente vê um objeto ou um profissional que fez milhões de entregas e quando vai contar sobre as suas entregas, deixa uma série de informações importantes que conectam, né? E é o que você trouxe, né? É importante trazer o propósito de tudo que a gente está fazendo nessa narrativa, porque é isso que vai chamar a atenção das pessoas. Então, muitas vezes eu vejo que eu escrevo algo diferente, a pessoa fala assim, nossa, eu nunca me vi assim, mas, gente, isso também é uma dica do que a Daisy está falando, de contar diferente a sua história. Quando você fez um projeto, um trabalho, como é que você vai valorizar o que você está entregando? Tem que transformar isso. O jeito que você conta é muito bom, é isso mesmo. É isso. Bom dia, Vanessa. É assim que encantamos as pessoas, com uma história envolvente. Contar histórias como a empresa tem que ter estratégia. É verdade. A Vanessa é encantadora, né, Deise? Ela é aquela pessoa que já chegando e já traz começo, meio e fim com uma narrativa. Gente, adoro ler o conteúdo dessas mulheres aí. Eu também adoro. Ela é muito engraçada, o jeito que ela escreve, você fala assim, meu Deus, olha que sensacional essa mulher, é muito bom, né? Muito bem. Deise, o que você acha de uma pessoa que hoje percebeu que está no ambiente corporativo e tem dificuldade de se comunicar com o storytelling? O que
que ela pode começar a praticar no dia a dia para construir muito uma legal. narrativa? Tá, eu acho muito interessante quando a gente fala sobre construir uma narrativa, porque quando a gente entende que a narrativa ela pode ter vários pensamentos, é uma narrativa só, mas não é um pensamento único, né? Essas pessoas têm que começar a parar e olhar para outras coisas, olhar para, tipo, se eu faço exatamente a mesma coisa todos os dias da minha vida, como é que eu vou ser criativa? Como é que eu vou mudar o meu esquema do que eu sempre faço? Como eu vou aprender alguma coisa nova se eu não paro para olhar para o lado, né? Então, o que elas podem fazer? Óbvio, isso vai depender do quanto tempo elas têm na vida, né? Porque não dá para a gente dedicar, às vezes, muito tempo para uma leitura diferente e tal. Mas se tiver, o ideal é isso, é você conseguir fazer pequenos hábitos, mudando coisinhas pequenas ao longo do dia, né? Poxa, eu não tenho costume de ler, eu vou ler 10 minutos por dia, né? Todo mundo tem 10 minutos, é só tirar a rede social do celular, né? Ou por exemplo, antes de dormir, porque me dá muito sono. Perfeito, é ótimo. Ler dá sono, então tá ótimo. 10 minutos antes, desliga o celular, fica ali só imerso naquela leitura. Poxa, tá, eu leio sempre, o que eu posso fazer diferente? Comece um hobby, faz uma coisa diferente. Poxa, eu vou aprender a tocar um instrumento musical, que era algo que eu nunca toquei nada. Eu vou aprender uma língua nova. Baixa o Duolingo, que é de graça, e vai lá e vai estudando. Cara, tem tantas coisas possíveis. Por quê? Parece que, poxa, não faz conexão com o trabalho, mas faz conexões mentais diferentes. Né? Já tem comprovação de que o Alzheimer, por exemplo, ele vai chegando com o tempo porque você não treinou certas partes do cérebro do cérebro que era muito importante você treinar. E você aprender uma língua nova ou um instrumento musical, porque o instrumento você vai ter que aprender partitura, como se fosse uma linguagem nova. Então você acaba treinando o seu cérebro para fazer coisas que você não fazia. Então você acaba sendo mais criativo também no trabalho por causa de coisas diferentes. Poxa, criar um hobby, um esporte, vou surfar, vou fazer qualquer coisa. Então, são coisas que o cérebro vai se conectando e trazendo uma vida mais criativa, e aí você consegue trazer isso também para a sua vida, para a sua narrativa, para trabalhar com o seu storytelling, para você trazer coisas que você não tinha antes, nem vocabulário para isso, né? E hoje em dia você tem, porque você abriu o seu leque de opções. Ai, show de bola. Eu tenho praticado isso, viu, Deise? Eu adoro ler livro, e o meu problema é que eu acabo abrindo vários livros ao mesmo tempo. Eu tô não acaba nenhum. Não, eu acabo, mas eu gosto também de dar uma oxigenada nos mas temas, né? Isso é bom, é. Eu gosto, eu acho que é bom, e às vezes a gente dá uma empacada numa leitura, o outro vai facilitando. E acontece isso mesmo, né? A gente fica mais aberto a outros temas, né, Deise? De pensar e praticar. Show de bola. Aí tem uma pergunta aqui que é pimentinha, tá? Que eu já recebi. É assim, quando uma área conta uma história diferente do que como que isso acontece no dia a dia. Eu não sei se acontece com vocês que estão acompanhando com a gente, de ter áreas que contam histórias diferentes. Como lidar, como que o líder lida para corrigir esse desalinhamento? Realmente é complicada, e é uma pergunta pimentinha. Acontece? Acontece muito, né? Porque no final das contas, isso acaba fazendo com que você acabe trazendo essa coisas diferentes para cada área, e elas têm que se conversar, não tem jeito, né? Cada um tem um público-alvo. A empresa é uma só, mas quem trabalha numa área é fulano de tal, quem trabalha na outra área é ciclano. Então você tem que ter essa junção de informações. A narrativa tem que ser a mesma. E aí é o que a gente está falando sobre treinamento de liderança.
o que é que a empresa precisa e o que ela precisa passar para todo mundo que trabalha dentro dessa empresa, né? Então, a gente vai trazer aqui as informações, tá? Vamos trazer as informações e tem que ter coerência com elas, porque senão a empresa acaba criando uma narrativa que acaba desmoronando muito rápido, né? Se cada setor fala de uma coisa, como que o seu colaborador vai entender, vai acabar, sei lá, premiando coisas erradas, né? Competição interna, não, mas fulano falou isso, eu tenho que fazer isso. Então, você tem que pensar que tem que ter uma ferramenta de inovação ali dentro. Ok, então a gente vai simplesmente discutir o que é que tem que ser falado e sempre manter a mesma narrativa. Ah, mas agora a empresa mudou. Qual vai ser a narrativa? Então, vamos fazer uma nova organização, uma reunião, para discutir tudo isso de novo e repassar para todos os setores. E isso tem que ser uma comunicação muito alinhada com todos os setores, justamente para não ter nem a rádio peão, né, das pessoas ficarem falando mal da empresa porque fala, nossa, pediram para fazer isso que não faz mais sentido. E para que as pessoas também saiam dali mais tranquilas, fala, deixa eu respirar, agora eu sei qual é o próximo passo, eu sei o que eu tenho que fazer, deixa eu pôr a mão na massa aqui. Porque gera uma competição desnecessária, né? Esse desalinhamento. Muito. É um desgaste, né? Quando a comunicação não é clara, quando existem frentes diferentes, tem o conflito. Então, o que a Deise está falando é essencial. Olha, se você está passando por um momento que tem um desalinhamento da comunicação, desse storytelling, o que a Deise trouxe é ouro, gente. Olhar para os dados e buscar um alinhamento, buscar coerência. Porque quem está fora dos dados e dos fatos vai estar na fantasia e vai ser desmascarado, né, Deise? Porque Exato. Com as conversas, a gente acaba trazendo algumas informações que elas caem por terra. Fala, mas se a gente está olhando o mesmo objetivo, e espera-se que a empresa tenha sempre o mesmo objetivo, sem fornecer o espaço de guerra ali. Então, é para que justamente as pessoas conversem e se alinhem. A gente é pago para isso, né? Para trazer soluções e trabalhar com as outras pessoas, né? Na mesma direção. Bom dia, José Lopes. Ele colocou aqui: os grandes oradores iniciam suas apresentações contando histórias. A escolha da história precisa atender todas as áreas. Muito bem colocado, José é muito bom nisso. Histórias acordam as pessoas e inspiram para ouvirem com atenção. Maravilhoso. É exatamente isso, José. A gente concorda e importante, eu acho que me trouxe uma informação aqui, que eu vou perguntar, aproveitar a Deise. Eu tinha algumas situações em algumas empresas que, às vezes, eu fechava uma apresentação com uma diretoria e eu tinha que fazer a mesma coisa com outra diretoria antes de ir realmente para a reunião. E era uma estratégia que eu fazia, porque muitas vezes a mesma história que eu tinha colocado, ela tinha alguns pontos que poderiam dar conflito no momento da reunião. Certo. Era uma estratégia que eu fazia. Tem alguma dica, Deise? Por exemplo, quando a gente tem pessoas, lideranças com pensamentos muito divergentes, né? Porque também tem isso, a gente tem que olhar o perfil de quem vai ouvir essa história, né? Você acha que é importante a gente ter esse jogo de cintura de prestar atenção quem é que vai estar ali como tomador de decisão, como detrator ali, sei lá. Sim, com certeza. Porque assim, pensa que comunicar você pode ter o seu público específico e você não pode ter um tom rebuscado para quem não vai entender aquele palavreado, né? Então, vou usar o palavreado do chão de fábrica, beleza? Quais são as gírias ou coisas que eu vá usar, tenho que usar como exemplo para aquelas pessoas entenderem melhor, né? Ou então aquele C-level, aquele CEO que vai entender o que eu estou falando e como eu tenho que falar para não parecer muito simples, muito simplório mesmo. O que eu tenho que falar? É igual. Esse exemplo eu acho muito legal e eu sempre trago para os meus alunos que a gente não pode falar de Shakespeare com o mesmo palavreado para as crianças de 5 ou que seja de 10 anos, né? Porque, quiçá, a gente não vai entender, né? Porque era um palavreado muito complicado que ele usava, né? O jeito. Então, assim,
você tem que entender o linguajar daquela persona, você tem que entender exatamente o que aquela pessoa vai querer ouvir. E é óbvio que a gente não tem que falar sobre verdades, porque muitas vezes a gente tem que trazer essa discussão mais difícil, né? Mas às vezes é preciso adaptar a forma como a gente conta uma história, né? Para impactar aquele grupo específico, aquele grupo em particular. E para isso, a maneira como você conta essa história muda de acordo para cada ouvinte. E essas ferramentas que você estava usando, né? Como que eu devo falar com cada um, de que forma, que técnica que eu tenho que usar para não atrapalhar numa reunião, enfim, a gente já conversa aqui sobre storytelling, mas cada um falando completamente diferente. Por exemplo, a gente já falou sobre storytelling, eu e você, há alguns anos atrás. E o discurso que eu estou usando hoje é muito diferente do que eu usei há uns 2 anos atrás com você, porque o público hoje é diferente, porque a gente está falando para a liderança. Então, é realmente outra história, é outra narrativa. Então, eu acho que cabe muito isso que você falou. De ter essa leitura mesmo das Com pessoas certeza. ali. Você E a dica que eu posso acrescentar aí, pessoal, é se você está num cenário que você precisa observar quem está a favor ou quem não está tão confortável com aquela tomada de decisão, faça suas alianças, converse, coloque a narrativa de uma maneira que o propósito fique claro para todos eles, né? Tem pessoas que têm um perfil mais pragmático, né, Daisy, que talvez queiram uma narrativa um pouco mais enxuta, com mais números, outras que vão demandar um pouquinho mais de contexto. Então, é importante que a gente tenha esse olhar para transformar realmente, né, essa narrativa com o poder de transformar as pessoas, né, para que as pessoas se contagiem de fato, né? Excelente, Daisy, muito obrigada. A gente está indo para os minutinhos finais. Eu tenho 2 perguntinhas aqui para aproveitar a Daisy, pessoal. Uma delas hoje existe uma obsessão por excesso de informação, e a gente está vendo milhões de coisas com IA, as redes, enfim, dashboards, apresentações super elaboradas, mas na prática, Daisy, como que a gente pode transformar os dados em uma narrativa realmente clara para as pessoas? Excelente pergunta. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre mostrar o dado e gerar entendimento, né? Às vezes a empresa acredita que quanto mais informações ela trouxer numa apresentação, mais credibilidade ela vai trazer. Mas o efeito pode ser o contrário, porque o público acaba se perdendo, né? Tem uma frase, inclusive, desse livro que eu vou indicar aqui, maravilhoso, que chama Storytelling com Dados, e eu acho muito legal porque ela traz conhecimentos diversos. Ela trouxe uma frase do Blaise Pascal que fala assim: eu teria escrito uma carta mais curta, mas não tive tempo. O que isso quer dizer? Que a gente fala muito sobre comunicação corporativa, que precisa ser claro, mas existe mais esforço para você simplificar o pensamento, para você organizar o pensamento, do que simplesmente vomitar todas as informações. Então, você precisa pensar que é realmente importante você entender o que aquele público precisa, né? Para que aquilo tenha mais significado para as pessoas. Porque isso importa, né? Porque precisa acontecer alguma coisa a partir dele. Qual o próximo passo? O que eu preciso fazer? Então, o dado sozinho não conta uma história. Ele precisa virar uma história quando ganha contexto. E, inclusive, isso é uma inteligência de dado, né? Você pode usar as suas inspirações em várias histórias, em cases que a sua empresa tem. Os dados do seu negócio acabam valendo muito. Então, você pode sim usar infográfico para atrair pessoas, não só pelo visual, né, do gráfico em si, mas porque esses dados têm valor e por si só ela vai contar uma boa história, porque você confia, você é a pessoa detentora desse conhecimento, né? Então, você precisa ter esse poder de síntese, né, resumir bem as informações para ser mais relevante e destacar essas informações. Por isso que eu acredito que a comunicação boa não é só a comunicação bonita, é a mais fácil de compreender, né? Não, maravilhoso, gente. Quantas apresentações vocês já não viram com uma série de dados, de gráficos, de informações que a Daisy trouxe?
e de fato a gente tem pouquíssima retenção, né? Então, as informações que mais nos encantam, que mais nos aceleram, impulsionam ali, é o simples bem feito, bem claro, e o que fica para mim, aí eu vou colocar uma observação pessoal, é exatamente, ó, o Ricardo colocou, é o famoso menos é mais. Eu Com certeza. adoro isso, porque saber fazer bem feito exige esforço. E é o que a Deise falou, você pegar uma série de dados ali e olhar e ter essa capacidade de priorizar e sintetizar para o que realmente importa. E aqui eu não quero ser simplista de dizer, não, mas eu tenho vários indicadores, tenho muitas coisas importantes no meu negócio. Aqui a gente entende, a gente sabe disso. Mas muitas vezes, para tomada de decisão, você tem algumas prioridades para destacar e fazer com que as pessoas olhem na mesma direção. Então, transformar o que a Deise falou nessa apresentação e colocar o que realmente traz o propósito, vai fazer um diferencial e vocês, todos nós vamos ficar com a mensagem mais clara e mais fixada, né? Depois de uma apresentação aí de 30, 50 minutos, né, Deise? Sem dúvida, porque comunicação não é só essa transmissão de informação, né? As histórias acabam unindo as pessoas com emoção, porque o humano, ele não age só pela lógica, né? Quando você olha como um todo, a gente presta atenção quando existe mais conflito, tem tensão, alguma mudança. E essa narrativa onde tá tudo rosa, né? Cor de rosa que a gente fala, que tá tudo maravilhoso, normalmente não vai mobilizar ninguém. Então, as pessoas precisam se conectar quando ela entende qual é esse desafio, né? O que precisa realmente mudar. E, às vezes, o líder explica perfeitamente qual é a mudança, mas de forma tão fria, tão técnica, que, no fim, as pessoas não embarcam na história, elas não mergulham ali. Outro ponto que eu acho que é realmente importante nesse livro, que eu acho legal, que ela fala que exatamente isso que você comentou. O complicado demais, ele acaba sendo rejeitado pelo cérebro. Olha, vou até abrir aqui esse livro, eu acho que olha os gráficos, isso é bem bacana, porque ela vai trazendo as apresentações, ó, como exemplo, do que é legal, o que não é legal, enfim, ela não fala só sobre storytelling, e ela fala assim, ó, às vezes os gráficos de barras são evitados por serem comuns. Isso é um erro. Os gráficos de barras devem ser aproveitados porque são comuns, pois isso significa menos curva de aprendizado para o seu público. Em vez de usar o poder do cérebro para tentar ler o gráfico, o seu público vai utilizar para decidir qual informação extrair da apresentação. É exatamente isso que a gente está falando, que o simples, ele traz justamente isso, uma compreensão maior. Teve até uma universidade do Michigan que fez um estudo e passou várias informações para os estudantes para fazer algumas coisas mais complexas. E cada vez que a fonte era mais difícil de ler, era mais difícil da pessoa compreender a informação. Olha que coisa louca. Então, assim, isso vale muito para as lideranças. Quando a comunicação parece pesada, mais confusa, complexa, as pessoas vão se desconectar antes mesmo de começar a fazer. Então, o storytelling também é reduzir esse atrito emocional, sabe? Não, com certeza. E o que eu fiquei lembrando, gente, vocês já devem ter pego algum dashboard poluído com milhões de gráficos complicados para que você tem que levar no mínimo uns 30 segundos para entender quais são as escalas, o que se trata. E o que a Deise está trazendo, eu tenho esse livro que estava até buscando aqui, porque ele é maravilhoso, gente. Falando simples, ele facilita o que você quer, a direção. Então, não é você colocar os dados e dar uma rebuscada, deixar limpo, vai ficar maravilhoso. Só que você tem que pensar exatamente no impacto disso. Quanto tempo aquela pessoa que você quer que tome decisão vai levar para primeiro entender o seu racional. Então, às vezes, vem um pouco da gente desconstruir o nosso ego, né? Porque a gente sabe fazer as coisas bonitas ali, elaboradas, mas você tem que olhar com o olho de quem vai receber, né? O que a Deise trouxe é fantástico. Às vezes você se apaixona com o seu indicador, só você sabe ler. Não adianta nada, gente. É bem isso. Pede para vários colaboradores montar uma série de indicadores e qual é a efetiva ação daquele
e-mail que está indo todo mês para alta direção e que somente meia dúzia de colaboradores que sabem ler. Então, é sensacional o que você trouxe, Deise, perfeito. Eu super concordo. Espero que vocês tenham anotado essa dica aí para usar para as próximas reuniões, ou dar esse toque para quem ainda está fazendo gráficos complexos, enfim, para momentos que a gente precisa ter cada vez mais uma decisão rápida de olhar, entender e compreender, né, qual que é a direção que a gente está passando. Com certeza. E tem uma pergunta aqui também. Deise, você acredita que o storytelling também tem uma relação com a experiência emocional? Você já falou que tem ali essa leitura, né? Somos humanos, a gente vai ler também com a nossa emoção. E por que muitas vezes as empresas comunicam certinho, perfeitamente, mas mesmo assim ela não atinge as pessoas, não mobiliza para os projetos? O que a gente pode deixar isso, né? Que coisa louca, né? Realmente, quando a gente para olhar, as pessoas elas têm que ter essa emoção na fala já. E quando a gente traz isso já para o dia a dia, eu acho que você já envolve as pessoas normais, né? Quando a gente olha para a liderança, que precisa ter uma abertura maior para falar com as pessoas, poxa, isso é essencial, é algo que a gente precisa ter mais empatia, experimentar esse sentimento de pensamento, de atitude de outra pessoa de uma maneira que afeta mais emocionalmente e intelectualmente, né? A maneira como você conta uma história acaba criando empatia. Então, contar histórias pode ser um grande passo para mudar o sistema de crenças das pessoas, sabe? Ah, mas eu sempre fiz isso, por que agora tem que mudar? Ah, mas eu sou contra isso. Então, a gente usa a comunicação que não é combativa, que não pode ser difícil e que seja mais envolvente. Você vai fazer a plateia rir ou chorar, e a gente fala plateia aqui, mas assim, é o público em geral, né? Para sentir essas emoções, para fazer as pessoas ouvirem enquanto elas estão ali, seja numa apresentação com PowerPoint e tudo mais, ou só uma opinião mesmo, porque as pessoas querem ser ouvidas também. Então, do que você chegar e só falar, tal, simplesmente, olha, qual vai ser o próximo passo? Você tem que fazer isso daqui. Esse projeto você tem que resolver isso. Então, a ideia é que as pessoas entendam esses propósitos, e aí eu faço uma conexão lá com o início da nossa conversa, para que as pessoas sejam mais autônomas mesmo, para que elas entendam que sozinhas elas não vão fazer nada, mas sozinhas elas conseguem parar e refletir com elas mesmas, né? É importante sim a gente contar essa história, que seja bonita, sim, mas o storytelling vai muito além disso. Ela cria entendimento suficiente para que as pessoas possam caminhar na mesma direção, para que todo mundo da empresa entenda aquele jogo. Excelente. Eu adoro te ouvir, Deise. Eu acho que já me inspirou aqui também a voltar a leitura para esse livro, porque esse livro realmente eu quero que você deixe aí as referências, né? Perfeito. E pessoal, olha lá, o storytelling dos dados. Com dados. Uhum. Dados. Olha lá, muito excelente. Bom. A gente deixa o título, as referências nos comentários. Sensacional. Eu entendo que, pessoal, da minha parte, estou muito feliz que você tenha aceito de vir partilhar seu conhecimento. Trouxe vários insights aí incríveis que promovam a mudança aí no dia a dia de vocês que estão assistindo agora a live ou vão assistir depois. Indica para aquela pessoa que hoje está com resistência, com dificuldade de se colocar, né? Muitas vezes a gente... Obrigada, Marcelo, bom dia. Valeu, você. Obrigada. Maravilhosa, não falei? É isso, gente. Obrigada demais. Tentar incorporar. Demais. Imagina. Desculpa, pode falar. Imagina. Queria só que você deixasse... aqui. É a internet dando mais uma requentada aí no nosso tempo. A pessoa tem que ficar mais atenta. Se fosse colocar, eu quero que você fale um pouco mais da dica e do livro que o pessoal já colocou nos comentários que já quer saber. Legal.
que seria um passo a passo para quem hoje não está se posicionando, não sabe colocar em narrativa? O que você pode dizer em poucas palavras para a pessoa sair dessa live e falar, ó, já estou inspirado, vou começar hoje? Legal. Próximo passo, né? A gente tem que falar muito sobre o que fazer depois. Você sai de uma reunião com N informações e você não sabe o que fazer logo depois. Eu traria coisas mais práticas, né? Basicamente, o que a gente falaria? Então, o que a gente tem que fazer aqui, depois dessa reunião? Vamos falar aqui sobre a inteligência artificial, então, novamente. Tá, o que a inteligência artificial agora que a gente vai aplicar na nossa empresa vai fazer? Pode fazer isso, pode fazer aquilo, tá, mas qual é o próximo passo depois dessa reunião? É isso que precisa ficar claro na cabeça das pessoas. E aí a gente pode falar assim, tá, então vamos fazer o seguinte, cada área vai mapear o que gasta mais tempo naquele dia, para a gente ver o que você está fazendo naquele dia que demora muito tempo e que a inteligência artificial pode captar, pode fazer. Então, a gente vai implementar qualquer ferramenta de inteligência artificial para usar esse tempo que você está gastando demais, em excesso ali, para ser mais estratégico, para aproveitar esse tempo. Então, cada área vai mapear. E aí a clareza acaba reduzindo essa ansiedade, sabe? Porque as pessoas lidam melhor com essa mudança quando sabem qual é o próximo passo. E para mim, essa narrativa corporativa não é só emocionar por emocionar, é para fazer as pessoas entenderem, tá, então, o que precisa acontecer agora? Eu vou pôr a mão na massa. É isso, é a ideia de entender o que a gente precisa fazer logo em seguida, depois de uma reunião, e depois de algo que é relevante para aquilo. Perfeito, maravilhoso. Gente, ó, tô vendo aqui o pessoal colocando, Deise, foi sucesso, o pessoal adorou, ela foi excelente, obrigada, Luiz, foi muito bom, Luiz, obrigada aí pela participação, pessoal. A Tânia, bom dia, que bom que você está conosco. Oh, meu Deus. Pena que eu cheguei tarde, pode assistir, deixa seus comentários aí que a gente volta aqui. Pessoal, aproveitem, a Deise, ela deixa conteúdos ali inspiradores, referente a storytelling, com escrita criativa, sigam o perfil dela, se conectem ali, aproveitem, que é uma fonte bem inteligente, bem sensata, com provocações ali, que nos estimulam a escrever melhor, né? E queria que você colocasse sua dica final para a gente se despedir aqui do pessoal, Deise. Ai, vocês são maravilhosos, eu adorei as perguntas, eu agradeço demais aqui pelo pedido para participar, porque no final das contas, para mim isso é maravilhoso, espalhar a palavra da narrativa, do storytelling, de falar como as pessoas precisam ser encantadas de alguma forma, então, para mim isso é maravilhoso, e é isso, a clareza do próximo passo é a dica final, é fazer com que a pessoa termine essa reunião ou aqui essa live mais motivada para a gente entender qual é a próxima ação, o que a gente precisa pôr a mão na massa, ser mais prático no dia a dia. Obrigada por tudo, viu? Imagina, eu que te agradeço demais. Aí um ótimo feriado, né? Que temos feriado essa semana. Verdade, feriadinho maravilhoso. É isso. E, pessoal, semana que vem não vou agendar live, vou acompanhar minha mãe numa cirurgia, mas eu volto, vou marcar certo, vai dar tudo certo, mas é isso, pessoal. Acompanhem os conteúdos que a gente vai colocar, sempre temas bons. Deise, muito obrigada. Obrigada a você, Dani, de novo. Beijo, pessoal. Um ótimo dia para todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.